Poucos compreendem que conquistar riqueza não é o ponto final, mas apenas o começo de um novo desafio. Napoleon Hill afirmava que o dinheiro tem dois papéis. Pode ser um servo fiel que amplia oportunidades ou um tirano cruel que escraviza a mente. Quando alguém finalmente alcança a liberdade financeira, descobre que a riqueza, por si só, não traz sabedoria para usá-la. E é exatamente nesse ponto que muitos tropeçam. Ganhar dinheiro exige esforço e visão. Mantê-lo e transformá-lo em prosperidade duradoura exige disciplina mental e princípios elevados. Hill advertia que o verdadeiro teste começa quando a abundância chega. As tentações aumentam, as distrações se multiplicam e aqueles que não têm propósito claro acabam desperdiçando tudo. Ele dizia que a riqueza desnuda a verdadeira identidade do indivíduo. O avarento se torna mais egoísta, o generoso se torna mais útil, o indeciso se perde mais rápido e o determinado alcança grandeza. A fortuna, portanto, não cria caráter, apenas amplifica o que já estava presente em silêncio. Por isso, o segredo não é apenas saber como enriquecer, mas saber o que fazer quando o dinheiro finalmente estiver em suas mãos. Hill defendia que a mentalidade de abundância precisa ser guiada por hábitos sólidos. Caso contrário, a riqueza se transforma em fardo. Sem direção, a fortuna escorre como areia entre os dedos. Com propósito, torna-se alavanca de progresso. O milionário sábio sabe que a riqueza é uma ferramenta, não deve ser ostentada de forma vazia, mas usada para moldar um legado. É por isso que Hill estruturou princípios que orientam o uso do dinheiro depois da conquista. Fazer as escolhas corretas nesse momento é o que separa os que permanecem ricos daqueles que se tornam prisioneiros de sua própria fortuna. Napoleão Hill ensinava que a riqueza sem propósito é como um navio luxuoso à deriva, imponente por fora, mas condenado a naufragar. Quando alguém conquista o dinheiro, o primeiro passo não é gastar ou exibir, mas definir um propósito maior que dê sentido à nova fase da vida. Hill chamava isso de propósito definido, o alicerce sobre o qual toda a prosperidade deve ser construída. Ele observava que muitos perdiam fortunas porque viam o dinheiro apenas como fonte de prazer imediato. Sem um propósito, caíam em extravagâncias, vícios e decisões impulsivas. Já aqueles que usavam a riqueza como combustível para uma missão clara, expandir negócios, apoiar causas, transformar a vida de outros, consolidavam impérios e deixavam legados que atravessavam gerações. Hill lembrava que o propósito maior deve estar alinhado aos valores pessoais mais profundos. Não basta acumular cifras, é preciso direcionar essa energia financeira para algo que faça a alma vibrar. Essa clareza não só protege contra desperdícios, como também cria motivação contínua. Afinal, quando a mente encontra uma causa maior, o dinheiro deixa de ser o fim e se torna um meio para impactar o mundo. Definir um propósito é, portanto, a primeira coisa que se deve fazer ao alcançar riqueza. Sem ele, a fortuna se torna um vazio disfarçado de sucesso. Com ele, cada decisão financeira ganha poder multiplicador, cada investimento se torna estratégico e cada ato de generosidade fortalece a própria identidade. Napoleão Hill advertia que um dos maiores perigos da riqueza é a ilusão de superioridade. Quando o dinheiro chega, muitos acreditam que se tornaram intocáveis, que a fortuna é prova definitiva de sabedoria ou poder. Essa arrogância, porém, é inimiga mortal da prosperidade. Hill dizia que a riqueza testa o ego, e apenas os que permanecem humildes conseguem sustentar e multiplicar seus ganhos. A arrogância cega. Ela faz o indivíduo desprezar conselhos, ignorar riscos e subestimar a importância do aprendizado contínuo. Quantos milionários perderam tudo por acreditarem que nada mais podiam aprender? Quantos fecharam os ouvidos para a voz da razão porque estavam embriagados pelo som do próprio sucesso? Hill observou esse padrão repetidas vezes. A fortuna mal administrada se esvai rapidamente, deixando apenas arrependimento. Proteger a mente contra a arrogância significa cultivar humildade deliberada. É lembrar que o dinheiro é apenas uma das formas de medir sucesso, não a única. O verdadeiro milionário sabe que ainda pode aprender, ainda pode errar, ainda precisa ouvir.
Hill ensinava que os mais ricos que conheceu tinham uma característica em comum. Sabiam se cercar de pessoas mais inteligentes em áreas específicas justamente porque não se deixavam dominar pela vaidade de saber tudo. A arrogância isola, a humildade conecta. Quem permanece aberto à aprendizagem, disposto a ouvir e pronto para ajustar o rumo, mantém-se sempre um passo à frente. Assim, proteger a mente desse veneno é a segunda coisa essencial a se fazer quando se alcança riqueza. O dinheiro pode aumentar a voz do ego, mas cabe à consciência manter o coração firme na simplicidade e no propósito. Napoleão Hill repetia incansavelmente: a riqueza verdadeira começa na mente. E essa afirmação se torna ainda mais crucial depois que o dinheiro é conquistado. A terceira coisa que deve ser feita ao alcançar a abundância é investir em conhecimento e crescimento pessoal. O maior erro dos que enriquecem é acreditar que já chegaram ao topo e que nada mais precisam aprender. É nesse ponto que a fortuna começa a se corroer. Não pelo mercado ou pelo acaso, mas pela estagnação mental. Hill observava que todos os milionários sustentáveis tinham um hábito em comum. Dedicavam parte de sua fortuna e de seu tempo ao aprendizado contínuo. Eles compravam livros, frequentavam seminários, cercavam-se de mestres e mentores. Entendiam que a mente precisa ser constantemente alimentada com novas ideias, porque são essas ideias que geram inovações, novas fontes de renda e expansão. A riqueza financeira sem evolução intelectual é como água parada e, inevitavelmente, apodrece. Crescer como pessoa significa não apenas estudar, mas também desenvolver habilidades emocionais, espirituais e sociais. É aprender a liderar, a inspirar, a ouvir, a manter equilíbrio mesmo diante da pressão. Hill lembrava que o dinheiro pode comprar conforto imediato, mas apenas o conhecimento gera prosperidade duradoura. Investir em si mesmo é multiplicar a própria capacidade de manter e expandir a fortuna. É a diferença entre quem apenas possui dinheiro e quem se transforma em um verdadeiro guardião da riqueza. Essa é a terceira atitude essencial: nunca parar de aprender. Quando a mente cresce, tudo ao redor se expande. E é esse crescimento interno que mantém viva a chama da verdadeira prosperidade. Napoleão Hill dizia que o dinheiro foge daqueles que o tratam com descuido. Por isso, a quarta coisa que deve ser feita ao conquistar riqueza é cuidar rigorosamente das finanças. Muitos acreditam que, ao enriquecer, não precisam mais se preocupar com orçamentos, registros ou planejamento. Mas é exatamente nesse ponto que a disciplina deve ser fortalecida. A fortuna não é um rio infinito. Ela precisa ser administrada com sabedoria para não se transformar em escassez. Hill observava que os milionários que prosperaram por décadas tinham um traço comum: sabiam exatamente onde cada centavo era investido. Não se deixavam enganar por luxos supérfluos nem por gastos impulsivos. O segredo não é viver na avareza, mas cultivar o hábito da consciência financeira. O dinheiro, quando bem administrado, se multiplica. Quando negligenciado, se dissolve silenciosamente. Cuidar das finanças significa manter planilhas, revisar investimentos, avaliar riscos e separar o que é gasto do que é investimento real. Hill aconselhava também a construir reservas para tempos de incerteza, pois sabia que a economia é cíclica e que a fortuna precisa resistir às tempestades inevitáveis. Esse cuidado não é apenas técnico, é mental. Quem trata o dinheiro com respeito demonstra ao subconsciente que está preparado para administrá-lo. Isso fortalece a mentalidade de prosperidade e atrai ainda mais abundância. Já quem desperdiça envia à mente a mensagem de que não merece o que possui e inevitavelmente perde. Essa é a quarta atitude de quem conquista a riqueza: vigiar o fluxo do dinheiro como um guardião. Não se trata de obsessão, mas de responsabilidade. Afinal, a fortuna é como um jardim, floresce apenas quando cuidada todos os dias. Napoleão Hill advertia que a riqueza atrai tanto aliados quanto parasitas. Quando o dinheiro chega, novos rostos aparecem, algumas vezes motivados pela admiração, mas muitas outras vezes movidos pela inveja ou pelo interesse disfarçado. É por isso que a quinta coisa a se fazer ao alcançar prosperidade é escolher bem as companhias.
O milionário que ignora esse cuidado se torna vulnerável a manipulações, conselhos destrutivos e relações que drenam sua energia. Hill dizia que toda pessoa bem-sucedida é moldada pelo círculo que a rodeia. Se o indivíduo se cerca de mentes criativas, disciplinadas e inspiradoras, sua riqueza floresce. Se, ao contrário, permite que bajuladores, aproveitadores ou pessoas negativas se aproximem, o declínio é apenas questão de tempo. O dinheiro amplia a influência do ambiente, torna boas companhias ainda mais valiosas e más companhias ainda mais perigosas. Escolher companhia certa significa, muitas vezes, aprender a dizer não. Significa recusar convites que não agregam, cortar relações que minam a confiança e manter distância de quem não respeita valores. Hill defendia o conceito do mastermind, um círculo íntimo de pessoas que compartilham visão, apoiam mutuamente e impulsionam uns aos outros em direção ao sucesso. Esse princípio é mais do que proteção, é estratégia. Parceiros, amigos e conselheiros certos não apenas protegem a fortuna, mas ajudam a expandi-la. A prosperidade compartilhada se multiplica, enquanto a má administrada se dissolve em mãos erradas. Essa é a quinta atitude, cercar-se de quem vibra na mesma frequência da grandeza. Porque a riqueza pode abrir portas, mas as pessoas certas é que mostram quais delas devem ser atravessadas. Napoleon Hill defendia que o dinheiro só encontra verdadeiro sentido quando é colocado a serviço de algo maior do que o próprio ego. A sexta coisa a se fazer ao alcançar riqueza é praticar a generosidade inteligente. Não se trata de distribuir dinheiro de forma descuidada ou de se deixar explorar por quem não valoriza o esforço, mas de usar a fortuna como ferramenta de impacto positivo e transformação real. Hill observava que os maiores milionários de sua época tinham em comum o hábito de devolver parte de sua riqueza à sociedade. Andrew Carnegie financiou bibliotecas e projetos educacionais. Henry Ford investiu em inovação que beneficiava milhares. Thomas Edison dedicou sua mente a invenções que mudaram o mundo. A generosidade, quando aliada a propósito, transforma a riqueza em legado. A generosidade inteligente nasce de duas perguntas: quem realmente se beneficia e como esse gesto pode gerar frutos duradouros? É a diferença entre simplesmente dar esmolas e criar oportunidades. Hill alertava que ajudar sem sabedoria pode gerar dependência, mas ajudar com consciência cria crescimento. Praticar a generosidade não diminui a fortuna, ao contrário, fortalece a mentalidade de abundância. A mente que se acostuma a doar sem medo reforça a crença de que há sempre mais chegando. Isso atrai prosperidade contínua e mantém a energia do dinheiro em movimento, evitando a estagnação. Essa é a sexta atitude fundamental: usar o dinheiro como instrumento de multiplicação, não apenas de consumo. O verdadeiro Napoleon Hill alertava que o dinheiro não cria problemas novos, apenas amplia os já existentes. Por isso, a sétima coisa a se fazer quando se alcança a riqueza é blindar-se contra os vícios que a abundância pode alimentar. O poder de compra, quando mal direcionado, leva a excessos, desperdícios e dependências destrutivas. O que era antes um hábito inofensivo pode se transformar em um vício que corrói não apenas a fortuna, mas também a mente e o espírito. Eu lembrava que muitos homens brilhantes perderam tudo porque se deixaram dominar por luxúria, jogos, álcool ou vaidade desmedida. Eles confundiram liberdade financeira com licença para abusar de si mesmos e acabaram escravos de seus próprios desejos. A riqueza, quando não controlada, alimenta a ilusão de invulnerabilidade, levando o indivíduo a se expor a riscos que antes jamais aceitaria. Blindar-se significa criar barreiras conscientes contra esses excessos. É manter rotinas saudáveis, vigiar os próprios hábitos e aprender a dizer não às tentações que prometem prazer momentâneo, mas cobram um preço devastador.
Hill ensinava que disciplina mental é a única garantia de que o dinheiro continuará sendo um aliado e não um carrasco. Essa blindagem também inclui o cuidado com o tempo e a energia. O milionário sábio não se perde em festas intermináveis, nem em distrações fúteis. Ele sabe que sua mente é o bem mais precioso e que precisa estar clara e afiada para sustentar a prosperidade. Essa é a 7ª atitude essencial: manter-se vigilante contra os vícios que a riqueza pode patrocinar, pois, sem disciplina, o ouro se transforma em correntes invisíveis que aprisionam a alma. Napoleon Hill ensinava que depender de uma única fonte de renda é como construir um castelo sobre um único pilar. Cedo ou tarde, ele cede. A 8ª coisa a se fazer quando se conquista riqueza é multiplicar as fontes de renda, garantindo que a prosperidade seja duradoura e resistente a crises inevitáveis. O milionário que descansa sobre um único fluxo financeiro coloca em risco tudo que construiu. O que diversifica cria alicerces sólidos que resistem ao tempo. Hill observou que os grandes impérios eram sustentados por múltiplos canais de prosperidade. Empresários de sucesso reinvestiam em novos negócios, propriedades, inovação e, sobretudo, em pessoas. Eles entendiam que a riqueza precisa estar em movimento, expandindo-se em diferentes direções para não se tornar frágil. Multiplicar fontes de renda não significa se dispersar em dezenas de atividades, mas selecionar de forma estratégica áreas que se complementem. Pode ser expandir um negócio principal, investir em imóveis, aplicar em novos mercados ou apoiar ideias inovadoras que têm um potencial de crescimento. O segredo é criar fluxos paralelos de abundância, para que, se um deles for abalado, os demais sustentem a estabilidade. A diversificação também protege contra o medo. Quando a mente sabe que não depende de um único canal, ganha liberdade para agir com ousadia. Hill chamava isso de coragem inteligente. Arriscar sem se expor à ruína. Essa é a 8ª atitude essencial. Nunca permitir que a fortuna descanse sobre um único pilar. A riqueza verdadeira é como uma árvore robusta, com raízes espalhadas em várias direções. É essa estrutura que garante que ela resista às tempestades e continue crescendo em todas as... Napoleon Hill enfatizava que não existe verdadeira riqueza sem saúde. A 9ª coisa a se fazer quando o dinheiro chega é preservar a saúde como o maior patrimônio. De nada adianta conquistar fortunas se o corpo não tem energia para desfrutá-las ou se a mente está comprometida pelo desgaste. Hill lembrava que a vitalidade física e mental é a base que sustenta todos os outros pilares da prosperidade. Muitos, ao conquistar riqueza, caem na armadilha de negligenciar hábitos saudáveis. Alimentam-se mal, abusam de excessos, sacrificam o sono e tratam o corpo como se fosse indestrutível. Mas a conta sempre chega, e não há cifra que compre de volta os anos perdidos pela falta de cuidado. Hill dizia que a disciplina aplicada às finanças precisa ser a mesma aplicada ao corpo e à mente, pois ambos são os veículos que permitem desfrutar da abundância. Cuidar da saúde significa criar equilíbrio, é manter uma alimentação que nutre, praticar exercícios que fortalecem, reservar tempo para descanso e cultivar hábitos que renovam a mente. Também significa evitar ambientes e pessoas tóxicas que drenam energia. O milionário sábio entende que saúde não é luxo, mas condição essencial para continuar crescendo e expandindo sua influência. Hill ainda observava que os líderes mais duradouros eram aqueles que tinham energia inquebrantável. Não se trata de viver em função da saúde, mas de usá-la como combustível para realizar mais com clareza e vigor. Essa é a 9ª atitude fundamental: colocar a saúde no centro da gestão da riqueza. Porque o verdadeiro milionário não mede fortuna apenas em cifras, mas em anos de vitalidade e qualidade de vida para aproveitar cada conquista. Napoleão Hill afirmava que o dinheiro, por si só, é transitório. Fortunas mudam de mãos, mercados oscilam, moedas perdem valor. O que permanece é o impacto que alguém deixa no mundo.
Por isso, a 10ª coisa que deve ser feita ao alcançar a riqueza é construir um legado. Hill lembrava que a verdadeira medida da prosperidade não é apenas o que você acumula, mas aquilo que permanece vivo depois que você se vai. Construir um legado não significa apenas doar grandes quantias ou erguer monumentos. Significa viver de forma que sua influência inspire e transforme. Pode ser criar instituições, apoiar projetos educacionais, fundar empresas que continuem gerando oportunidades ou até mesmo transmitir valores e princípios sólidos para a família. O essencial é usar o dinheiro como ponte para perpetuar ideias que sustentem o progresso coletivo. Hill observava que os milionários que mais marcaram a história não foram apenas acumuladores, mas visionários que plantaram sementes que germinaram por gerações. Andrew Carnegie dizia que morrer rico sem ter compartilhado a fortuna era morrer em vergonha. Essa visão reforça o que Hill pregava. A riqueza encontra seu significado máximo quando gera frutos que ultrapassam a própria existência. Construir um legado também protege contra o vazio da ostentação. Enquanto muitos buscam apenas luxo passageiro, o milionário sábio busca criar algo que transcenda. Essa atitude dá sentido à riqueza e fortalece o propósito maior. Essa é a 10ª atitude: usar a fortuna não apenas para viver bem, mas para deixar o mundo melhor do que foi encontrado. Pois, no fim, o dinheiro pode se perder, mas o legado permanece eterno. Napoleão Hill advertia que a fortuna mal administrada não apenas desaparece, mas cobra um preço psicológico devastador. Por isso, a 12ª reflexão sobre o que fazer quando se conquista a riqueza é entender o preço da negligência. Muitos acreditam que perder dinheiro é apenas uma questão financeira, mas Hill mostrava que, na verdade, é uma questão de identidade, autoestima e propósito. Quando alguém alcança a riqueza e a desperdiça por descuido, arrogância ou falta de disciplina, não perde apenas cifras no banco, perde a confiança em si mesmo. O impacto emocional da queda é muitas vezes mais doloroso que a falência material. É por isso que vemos herdeiros que recebem fortunas prontas e em pouco tempo caem em depressão, vícios e apatia. A negligência não afeta só o patrimônio, mas também a visão de mundo. Hill descrevia que a mente negligente entra em estado de inércia. Sem propósito, sem disciplina e sem hábitos sólidos, a fortuna se dissolve como areia escorrendo entre os dedos. O dinheiro que deveria sustentar gerações desaparece em luxos efêmeros, más companhias e investimentos impulsivos. A negligência é, portanto, a antítese do segredo milionário. Por outro lado, compreender esse preço cria uma força poderosa. O medo de perder por descuido pode se tornar combustível para cuidar melhor, investir com sabedoria e manter-se fiel aos princípios. Hill não pregava paranoia, mas consciência. A riqueza precisa ser protegida diariamente, como os mesmos hábitos que a criaram. Essa é a 12ª atitude: nunca negligenciar o que foi conquistado, pois o custo da distração é sempre maior do que o da disciplina. Napoleão Hill ensinava que a maior conquista não é o dinheiro em si, mas a vitória sobre a própria relação com a riqueza. Muitos se tornam prisioneiros do que acumulam, vivendo com medo de perder ou obcecados em mostrar ao mundo que possuem. O verdadeiro milionário, segundo Hill, é aquele que usa o dinheiro como ferramenta e jamais permite que ele se torne seu mestre. A verdadeira vitória ocorre quando a fortuna serve a um propósito maior, quando ela amplia a liberdade em vez de reduzi-la, quando abre portas para experiências, crescimento e impacto positivo. É nesse ponto que o indivíduo percebe que o dinheiro não define quem ele é, apenas potencializa o que já existe dentro dele. A riqueza passa a ser expressão de caráter, disciplina e visão, não de vaidade ou insegurança. Hill lembrava que os mais sábios que ele conheceu não mediam seu valor pelo saldo bancário, mas pela paz que sentiam ao deitar a cabeça no travesseiro, pela certeza de estarem cumprindo sua missão, pelo legado que deixariam para os que viriam depois.
Essa é a vitória invisível que o dinheiro, sozinho, jamais entrega. No fim, a riqueza é apenas um meio. O triunfo verdadeiro é dominar a si mesmo, manter a humildade diante da abundância, cultivar disciplina no meio da tentação, usar a prosperidade para gerar impacto e deixar um rastro de inspiração. Esse é o ponto máximo do ensinamento de Hill. Quem vence a si mesmo já é rico, independentemente do que carrega no bolso. Essa é a 13ª e última atitude. Conquistar não apenas o dinheiro, mas a liberdade de viver acima dele. Pois é aí